Vamos retomar os nossos trabalhos. Vai endereçar o tema Viver numa cidade média, a questão da interioridade, o Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, António Cunha. Muito bom dia a todos. Um prazer estar convosco. Cumprimento Nuno Sampaio, agradeço o convite para aqui estar para abordar esta temática, chamemos da interioridade e das cidades médias. Um tema muito pertinente num país de paradoxos, desde logo o paradoxo com que vamos vivendo em diferentes temáticas, o paradoxo de, por um lado, todos sentirmos que o país tem quase tudo para se encontrar com um futuro que persegue e com um desenvolvimento que procura e também todos sentimos que aqui e ali ainda estamos razoavelmente distantes desse objetivo. É evidente que fazer este tipo de afirmações têm que ser contextualizadas, têm que ser enquadradas, porque, e sobretudo no ano em que comemoramos 50 anos de 25 de Abril, nunca será demais louvar, reconhecer, quase que admirar o percurso que fizemos em 50 anos, o percurso que fizemos, que é quase brutal, nomeadamente em aspectos de questão urbanística ou de questões ligadas à infraestrutura urbana, como a água ou o saneamento, o que fizemos na educação, sobretudo no interior, o que fizemos na saúde, e por mais discussões que haja com o Serviço Nacional de Saúde, temos um sistema de saúde que funciona e um dos melhores da Europa. Mas, no meio de todo este reconhecimento, que nunca é demais fazê-lo, volto a dizer, sempre sentimos que podíamos ir melhor e podíamos estar mais à frente. É por isso que, neste contexto, falar de interior, falar de cidades médias é muito oportuno. E, mais uma vez, congratulo a Casa de Arquitetura por mais este evento, um dos muitos que faz, pelo seu trabalho que faz. E, portanto, caríssimo Nuno Sampaio, obrigado. E é com muito gosto que aqui estou a responder a mais este convite que me fazem. É um debate e que vamos ter que tenta fazer uma ponte, portanto, entre desenvolvimento, coesão territorial, depois, por um lado, urbanismo, política habitacional, tudo isso junto e muito mais, fazendo quase um contraponto com esse conceito inusitado do pronto a vestir que aparece naquelas letras do S, do L e do M. Eu posso dizer-vos que estou particularmente habilitado para falar sobre este tema, emagreci 25 quilos no último ano e, portanto, sei que a questão do pronto a vestir e vestir roupa e vestir o que não serve é uma coisa muito complicada. E esse é um dos problemas que temos, porque, de facto, o conceito do one fits all e o conceito do one fits all está muito no nosso quadro regulamentar em Portugal, nas nossas decisões, é algo que não funciona. E, portanto, certamente que um dos problemas que temos neste país é o problema do pronto a vestir, do fato igual para todos, num país que provavelmente, se nós quisermos dizer, mas o que é que Portugal tem de diferente dos outros países da Europa, é que Portugal é mais diverso. É mais diverso. Portugal, no espaço de 25, 50 quilómetros, nós temos coisas diferentes. E, portanto, a diversidade é algo intrínseca. É no nosso modelo territorial, é nos vinhos do Douro, onde eu ainda recentemente estive a falar disso com o nosso moderador, Manuel Carvalho, onde tem um número de castas que não se consegue explicar a um estrangeiro como é que é uma região de vinícola que tem quase 200 castas. Portanto, a diversidade é algo intrínseco e é neste país absolutamente diverso onde nós estamos sempre a tentar vir com essas questões do fato que é igual para todos. De facto, este é provavelmente um dos maiores pecados do nosso centralismo. E para trazer um exemplo que tem muito a ver com o que aqui estamos a discutir, aquele que será talvez um dos maiores mecanismos de financiamento que hoje os municípios têm para as suas opções estratégicas, para os seus investimentos estruturantes,
é enquadrado, portanto, os programas regionais do Fundo FEDER europeu, é enquadrado por um chamado Acordo de Parceria entre Portugal e a União Europeia, um acordo de parceria que faz uma diferenciação absolutamente incompreensível, artificial, entre espaços urbanos e rurais, onde nós não temos essa questão. Provavelmente no Alentejo será mesmo assim, mas encontrar uma diferença, fronteiras marcadas em espaços urbanos e rurais, em alguns dos territórios, em muitos dos territórios aqui da região norte, seja no Ave, seja no Tâmega Sousa, é uma perfeita impossibilidade, e eu já tenho convidado alguns desses pensadores para o fazerem, mas eles certamente, a partir de Lisboa, não conseguem ver essa questão. Ainda hoje de manhã comecei o dia na Lixa e em Penafiel, e é muito difícil dizer se eu andei num espaço urbano, num espaço rural. De facto, já há muito tempo, os livros de referência de Orlando Ribeiro nos falam num norte populoso de freguesias e num sul concelhio de habitats aglomerados, portanto, esta diferença muito marcada, e temos essa expressão muito feliz, muito interessante de Álvaro Domingues, quando fala sobre aquilo que também Nuno Portas chamou as conurbações do Ave, do Tâmega Sousa, chama aquele território onde a minha estrada é a minha rua. Portanto, uma pessoa não sabe se está, de facto, numa estrada ou numa rua. E, de facto, hoje, devido a essa lógica de pronto a vestir, nós temos que viver aqui a norte com um quadro regulamentar onde há uma marcação diferenciada do que é rural e do que é urbano e que inibe muito, portanto, o trabalho desses municípios, porque de facto, o nosso território não é assim e, portanto, o fato que nos estão a tentar vestir não é assim. Por outro lado, e outra ideia que queria partilhar convosco, é sempre esta discussão do interior e do interior em Portugal. E quando nós temos um país que, do ponto de vista da sua definição, depois também dos quadros regulamentares e até em termos de todo um conjunto de apoios e subsídios que são dados ou de regulamentação, temos um país que quase 2/3 é interior, portanto, depois há também um fato de pronto a vestir para um interior que não faz sentido. Amarante ou Arouca, que é na área metropolitana do Porto, apesar de ser um espaço rural, ou, por outro lado, Miranda do Douro ou Freixo de Espada à Cinta, são realidades totalmente diferentes. E chamar interior às duas coisas e tentar ter políticas para um interior para essas duas coisas parece-me algo absolutamente impossível, parece-me um paradoxo e, portanto, de facto, quando falamos de ter políticas para o interior, desenvolvimento para o interior, certamente que elas depois são, nomeadamente, haver diferenciação positiva, ela tem que ser feita num contexto bastante mais específico. E, por outro lado, temos também depois os paradoxos, quase, as exceções à regra, porque sendo o interior bastante... sendo conhecido por alguns das suas problemáticas, nomeadamente a da desertificação, temos também exemplos, e vamos ter connosco Paulo Fernandes, da Câmara do Fundão, temos exemplos que dizem que é possível haver desenvolvimento no interior, que é possível haver crescimento no interior, que é possível haver atração de população no interior e, portanto, essas coisas podem acontecer. Temos ainda outras, eu diria, peculiaridades, e eu não resisto a partilhar convosco a perplexidade com que eu vi recentemente nos nossos programas televisivos comentadores a tecerem considerações profundas sobre a desertificação do interior e que era essa desertificação que provocava incêndios, a falar de incêndios em Águeda ou em Oliveira das Mães, em áreas industriais e em 2 dos concelhos mais exportadores do país. Portanto, o incêndio estava ali a acontecer por uma questão de desertificação. Difícil entender isto, mas o país tem certamente estas particularidades. Dito isto,
O que é que eu gostava de vos dizer? E voltando a este conceito que usei, esta palavra que usei para esta apresentação de paradoxo, a cidade média não deixa de ser um paradoxo no contexto, e agora no contexto do Norte, que é aquele que me parece mais adequado falar aqui. Não deixa de ser um paradoxo porque, do ponto de vista, existe um conjunto de indicadores, de fatores, para os quais podemos evidenciar que a qualidade de vida será melhor na cidade média. O tempo que as pessoas têm, a proximidade que têm dos diferentes serviços, e a maior parte das cidades médias têm um conjunto significativo de serviços, a qualidade do ensino, o ensino básico e secundário, hoje nas cidades médias é bom, é provavelmente melhor que nas cidades grandes. Portugal fez um percurso também muito interessante em termos de desempenho do seu sistema de ensino durante os últimos 20 anos e, sobretudo, durante os últimos 10 anos. Em 2011, nós ainda tínhamos indicadores de desempenho portanto, do ensino básico e secundário, seja pelos dropouts, seja pelo sucesso escolar, seja pela percentagem de estudantes a chegar ao ensino superior. Em 2011 ainda tínhamos indicadores abaixo da média europeia. Hoje, desde 21, 22, temos indicadores acima da média europeia e, enquanto em 2011 o Norte era a região do Portugal continental com piores indicadores, hoje é a região com melhores indicadores. E esses indicadores, os indicadores das nossas escolas, é evidente que não vamos falar das cristas de excelência ou das questões ligadas à oferta privada, não é disso que estamos a falar da oferta pública. As nossas melhores escolas, a maior parte delas estão em cidades médias, onde a qualidade do ensino é muito boa e de onde saem muitos dos alunos que têm as melhores notas de entrada nas universidades. De facto, será na área metropolitana do Porto, será na área metropolitana de Lisboa, onde teremos em Portugal algumas das maiores dificuldades hoje a nível do sistema de ensino. Portanto, a cidade média tem todas estas potencialidades, as pessoas terão mais tempo para si próprias, as pessoas terão, com certeza, livres de toda aquela experiência do tráfego dos transportes da grande cidade, mas, no fim do dia, as pessoas saem da cidade média e vão para a cidade grande. Portanto, os números indicam isso. Temos uma migração, mesmo interna, que se faz nesse sentido. A norte, durante os últimos 10 anos, teremos tido 2 cidades que foram capazes de inverter este processo. Braga, que já não será uma cidade média, mas que em termos europeus é certamente uma cidade média, agora a chegar aos 200 mil habitantes, mas teremos um único caso de uma cidade média, um concelho de menos de 50 mil habitantes a ganhar população. Foi Esposende, um caso muito particular de uma cidade que consegue ter qualidade de vida, proximidade do Porto e de Braga e, portanto, ser eleita por muitos para ser uma escolha, sobretudo, de uma classe média alta que quer estar junto do mar e, portanto, e perto dos grandes centros. Mas, tirando isso, todas as outras cidades foram perdendo população, numa análise que é hoje muito difícil de fazer, porque em todo o Norte, em todo o país, os últimos 2 anos inverteram o ciclo demográfico que tínhamos, estamos a ter mais população, mas ela conseguida pelo saldo migratório, não pelo saldo natural e, sobretudo, por um saldo migratório estrangeiro, não um saldo migratório nacional. E, portanto, a cidade média tem este paradoxo. E porquê é que isto acontece? Eu vou ser muito redutor. Isto acontece porque depois, do ponto de vista de oportunidades, as oportunidades estão mais na grande cidade e não na cidade pequena. Se formos para aquele estereótipo
aquele estereótipo de hoje já não tão em moda, de um casal de professores do ensino secundário, pois provavelmente ele viverá certamente melhor numa cidade média do que vive na cidade grande, porque o custo de vida é muito mais baixo. Mas, apesar disso, normalmente, em muitos casos, esse casal de professores, se vive na cidade grande, provavelmente tem um segundo emprego e, portanto, consegue fazer outras coisas e na cidade média essa oportunidade não é tão grande. Mas se isto é para alguém que tem um emprego consolidado, como será o caso de alguns ou de muitos professores, a situação para quem trabalha por conta de outrem é diferente e, portanto, a situação pode estar bem, mas se um dia aquele emprego falha, porque a empresa, portanto, deixa de exercer atividade ou qualquer outra coisa, a procura de um novo emprego, ela é sempre muito mais fácil na cidade grande do que na cidade média. E, portanto, se há algo que me parece essencial em termos de política pública nacional, para apostarmos na cidade média, porque a cidade média é essencial, e já lá vou, é termos uma política mais agressiva, mais efetiva, e nomeadamente a partir das nossas estruturas de promoção do investimento externo, de tirar o grande investimento dos grandes centros da cidade grande e pô-los na cidade média, porque esse é o modelo em que temos de apostar. A cidade média tem outro problema que vai crescendo e tem a ver com as questões de transportes. Hoje, se tentarem ir de transporte público de Ponte de Lima para Viana do Castelo, que é uma coisa que parece fácil, ou se tentarem ir de transporte público de Macedo de Cavaleiros para Mirandela, não é fácil, não é nada fácil e, portanto, praticamente ele é inexistente. E mesmo na nossa zona mais desenvolvida, deste Noroeste, deste litoral do Noroeste, temos um sistema, e o que acontece também na área metropolitana de Lisboa, temos sistemas de transportes que são absolutamente radiais a partir de um grande centro e faltam-nos anéis circulares a ligar Penafiel a Amarante ou a ligar Guimarães a Penafiel. Portanto, tudo isso não existe e, portanto, há uma dificuldade de transporte, porque um dos modelos que tem que ser explorado e da cidade média como estruturante desses sistemas urbano-rurais tem que ser uma vivência maior da cidade média entre elas e, portanto, para tirar partido da massa crítica que conjuntamente possam ter. Mesmo no caso muito relevante e muito importante daquilo que chamamos o quadrilátero urbano de Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos, estamos a falar de 600 mil pessoas, portanto, uma massa crítica grande, significativa. A circulação dentro desse qualidade urbana é péssima, ela é fácil de cada ponto desses para o Porto, mas dentro desse quadrilátero urbano é péssima. E estamos a falar praticamente de uma metrópole e também, talvez por isso, digamos, o nível de articulação entre essas cidades que distam 20 quilómetros, praticamente, cada uma da outra, é menor do que aquilo que podia acontecer. A agenda cultural dessas 4 cidades, quando é vista separadamente, é significativa. Se ela bastava ser reunida num único site e termos uma agenda cultural conjunta, era uma agenda cultural fortíssima, isso não acontece. E temos certamente muito trabalho a fazer aí, apesar de uma vontade que vai sendo repetida, mas que tarda em ser concretizada.
Dito isto e, portanto, tendo partilhado convosco algumas destas ideias que devem ser trazidas para este debate e que, sobretudo, os especialistas, portanto, devem ter em conta, eu acredito mesmo que a cidade média é um conceito que, sobretudo para o norte do país, tem que ser explorado, tem que ser aprofundado. Certamente, eu costumo usar uma imagem da Armada. Quer dizer, o norte, se o norte, a região norte, essa região exportadora, é de facto uma armada, e quer ser uma armada também da dimensão económica do país, mas uma armada também de um exemplo de atratividade para a atração de pessoas e de qualidade de vida, tem indiscutivelmente um porta-aviões que é o Grande Porto, e isso há de ser sempre, e portanto, e todos precisamos que esse porta-aviões funcione bem, e todos precisamos de contribuir também até para a defesa desse porta-aviões, mas esse porta-aviões também tem que nos defender, que é assim que funciona uma grande esquadra naval. Portanto, isso não está em questão. Mas e, portanto, o Grande Porto será sempre o elemento central desta grande armada, onde depois existirão os contratorpedeiros, como essas cidades de dimensão maior, e depois um conjunto de corvetas, que são as cidades médias, absolutamente importantes para estruturar o território, porque aquilo que vai acontecer, aquilo que está a acontecer também no próprio espaço rural, é que a manutenção do espaço rural, e que é essencial para o nosso ecossistema, precisa de ser estruturado por algumas cidades médias para permitir que as pessoas continuem até a viver nas aldeias e, portanto, para termos aqui uma hierarquia de um sistema urbano-rural que funcione. Se a cidade média deixar de responder a algumas ofertas de serviços e serviços de várias ordens, incluindo aqueles que resultam de uma população que vai envelhecendo e, portanto, e que precisa também de serviços desse tipo, nós teremos uma desertificação mais acentuada, e o resultado disso é tudo desembocar na cidade grande, e isso não é bom para ninguém. Não é bom para um interior que fica desertificado, não é bom para a cidade média, para a cidade grande que fica portanto, congestionada, e que depois também não tem qualidade de vida. Algo que também é claro, por muito que sejam as situações complicadas que temos no interior, em termos até de serviços sociais e de apoio à terceira idade, e problemas de solidão em aldeias, que a nossa GNR trata muito diligentemente, os maiores problemas sociais que temos na região norte são no Grande Porto. Os maiores problemas que temos, provavelmente, são em Lisboa. Isso é absolutamente inquestionável, porque é aí que o impessoal se torna mais evidente e se torna mais omnipresente, e, portanto, essas situações são totalmente conhecidas e existentes. Por fim, dar-vos nota, então, que nós estamos na Comissão de Coordenação a finalizar um processo de quase 4 anos de planeamento estruturante, com o chamado PROTE-Norte, o Programa, portanto, Regional de Ordenamento do Território, que é um programa muito doutrinário e, portanto, que, além de ter as tradicionais abordagens de um plano de ordenamento do território ligadas às questões de comunicação e, portanto, e da grande definição de espaços, tem temáticas novas e importantes marcadas pelos dias de hoje, sejam a água, a demografia, a energia ou a neutralidade carbónica, que têm grande espaço nesse documento. Estamos a falar de um documento que teve uma discussão alargada ao longo dos últimos meses e vai para a consulta pública, acho que na próxima semana, portanto, que será do conhecimento de todos, e esperemos aprová-lo até ao fim do ano.
e portanto, um programa, um PROT, que para o Norte define três grandes zonas. Três grandes zonas têm a ver com uma realidade até, portanto, espacial e uma realidade orográfica, tem a ver com uma realidade demográfica, mas tem a ver com uma realidade também até de políticas de neutralidade carbónica. E, portanto, temos um noroeste, área metropolitana do Porto, Cava, do Ave, a parte sul do Alto Minho. Temos o noroeste urbano, rural, portanto, de grande densidade. Temos uma zona intermédia chamada de excelência, uma zona central de charneira, de excelência natural, onde temos, de facto, até os grandes estoques e a nossa grande capacidade de ter uma política mais proativa em termos de neutralidade carbónica, que diria que é o eixo do Parque Peneda Gerês, Tâmega, portanto, ia passar na zona oeste do Marão, encostado ao Marão e ao Alvão, e depois temos um noroeste mais rural, muito enquadrado pelo Douro, por trás dos montes, por terras de trás dos montes e por partes do Alto Tâmega e Barroso, onde temos a atividade rural por excelência e alguns aspectos de preocupação, para além da questão demográfica, nomeadamente com questões de desertificação de solo. Mas aquilo que eu vos queria transmitir, e para finalizar, é que, sim, as cidades médias são absolutamente determinantes nestes três territórios, mas o modo como elas devem ser encaradas e o modo como é o seu metabolismo, com a sua envolvente urbana ou rural, que todas elas têm, é certamente diferente em Ponte Lima do que é em Amarante, do que é em Macedo de Cavaleiros. E é, portanto, com esta mensagem, que é a primeira que vos trouxe ao princípio, e que eu volto a repetir, eu não sei se aqui o tamanho é o S ou é o L, mas a questão que sei é que não temos que ter o pronto a vestir igual para todos, porque ele não funciona. Muito obrigado. Peço para se juntarem a António Cunha, Paula Mota Garcia, Paulo Alexandre Fernandes, que se junta a nós por videochamada, e o jornalista Manuel Carvalho, que fará a moderação. Ora, bom dia a todos e a todas. Primeiro, uma palavra especial para os membros deste painel, os que estão presentes e que estão junto a nós por via digital. O Sr. Presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes. Enfim, era ótimo que pudesse estar aqui connosco, mas seguramente através dessa participação remota, seguramente nos vai ajudar a perceber melhor como é possível contornar ou inventar soluções capazes de responderem ao desafio da interioridade e, no que diz respeito em concreto, ao papel que as cidades médias podem ter nesse processo. Agradecer também à Paula Mota Garcia, que é coordenadora da Évora Capital da Cultura 2027, e, enfim, não vale a pena voltá-lo a apresentar, mas contamos também com o contributo do professor António Cunha, que é o Presidente da Comissão de Coordenação da Região do Norte. Este tema que aqui nos traz, enfim, é daquele, de alguma forma pode ser muito bem corporizado com uma frase que em tempos esteve escrita no Alqueva, que é aquela frase clássica que era "construam porra", não é? O caso do problema do interior tem muito a ver com isso, porque decidam, façam qualquer coisa e passem das palavras, das discussões, dos diagnósticos, das perspectivas para atos concretos. Aquilo que nós estamos assistindo são décadas de, enfim, estudos, de opiniões, mas nunca o país foi capaz de desenvolver uma política concreta para resolver os problemas da interioridade, até por uma razão muito simples. Se calhar não há uma política concreta que se possa encomendar e definir numa reunião de Conselho de Ministros que seja capaz de responder a tantos e tão diferentes exigências e problemas que existem nas nossas regiões do interior. Porque, como dizia o professor António Cunha, não é com um modelo pronto a vestir, com one size fits all, que se pode resolver este tipo de situações. Mas
Mas, para todos os efeitos, a discussão continua, e ainda bem que a discussão continua, e ainda bem que, neste caso em concreto, neste ciclo, a Casa da Arquitetura inclui este tema na agenda dos seus debates, porque aquilo que nós estamos aqui em causa são problemas muito graves para o país, muito danosos até para o nosso futuro, que implicam a desertificação, a degradação do património natural e cultural, e, portanto, é necessário que o país tenha, não pode deixar de forma alguma de encarar estes problemas. Há, como aqui disse, e aliás eu ouvi uma novidade nas palavras do professor António Cunha, porque a ideia que eu tenho, eu sou do interior, eu sou do Vale do Douro, e na minha geração as pessoas migravam diretamente do Porto, das pequenas vilas ou aldeias do interior para o Porto ou para Lisboa, e a geração que veio a seguir, uma grande parte dessa nova geração já ficou em Vila Real. Portanto, que era algo que era impossível quando eu tinha idade de estudar ou de começar a trabalhar, mas que, entretanto, se tornou possível. Porquê? Porque, de facto, as cidades médias do interior, enfim, muitas vilas com mais de 3.000 habitantes, conseguiram desenvolver, portanto, estratégias de desenvolvimento, mercado de emprego, qualidade de vida urbana suficiente para reter as pessoas que, de outro modo, continuariam, portanto, o seu percurso em relação ao estrangeiro ou em relação às grandes cidades. Agora, aquilo que o professor António Cunha nos disse aqui é que nos últimos anos também elas próprias já estarão a perder a população, com algumas exceções. Isso, de facto, é algo que não é propriamente uma boa notícia, porque as cidades médias do interior conseguiram, portanto, suster a sangria demográfica que caracterizou o nosso país durante os últimos 60 anos, enfim, desde o final dos anos 50 praticamente até à atualidade. Há também aqui uma outra questão que eu acho que é importante nós considerarmos neste nosso debate, uma que eu acho que tem muito a ver com a profissão do arquiteto, que é... A realidade já foi pior, mas nós continuamos a olhar para os espaços urbanos das nossas cidades e das nossas vilas como espaços muito degradados, muito pouco planeados, muito pouco estudados. Durante uns anos falou-se muito no ordenamento do território através dos PDMs. Se nós vimos o que acontece atualmente com os PDMs, são atrasos, portanto, ninguém liga para... Ficamos, pelo menos, com a sensação de que se não dá importância aos PDMs que eles tiveram na sua primeira geração, nos anos 90. E eu acho que isso que é complicado. Na vila de onde eu sou origem, e enfim, ao qual o Nuno Sampaio também tem uma fortíssima ligação familiar, no centro cívico da vila nós vemos 2 casas em ruínas há mais de 20 ou 30 anos. Portanto, isto é, para além de ser, portanto, uma negligência do poder público e político, porque aquilo é absolutamente intolerável, aquilo é um dano à comunidade, mas mostra também, portanto, que a mensagem que uma ruína dessas nos deixa é: não vale a pena viver aqui, que está tudo a cair. Portanto, e esse tipo de papel de intervenção dos arquitetos da arquitetura eu acho que é essencial. Um outro desafio que eu acho que nós também temos que considerar tem a ver com a digitalização. E eu acho que isso que é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade e o Sr. Presidente, Paulo Fernandes, foi uma das pessoas que, de uma forma mais iluminada, conseguiu ver essa oportunidade e soube, como talvez nenhum outro no país, explorá-la com sucesso. Desde que, isto convém também nós sublinharmos isso, haja qualidade das redes de 4G ou de 5G no interior. E nós sabemos que há muitas zonas do interior onde a qualidade da oferta desses serviços está longe de ser indesejável, o que cria aqui uma discriminação em relação a uma tendência de futuro entre o interior e o litoral que eu acho que é absolutamente inaceitável. Portanto, há outras coisas também que nós precisamos de discutir, começam a ser discutidas, nomeadamente, por exemplo, como é que os recursos que o interior, os recursos naturais que o interior fornece ao país, seja, por exemplo, ao nível de reservas de água, seja, por exemplo, ao nível da hidroeletricidade, como é que aquilo que se designa como por remuneração dos ecossistemas pode dar mais músculo económico ao interior. Acho também um tema que faz parte desta discussão. Mas, portanto, feito esta apresentação já demasiado alargada e
por isso peço desculpa, mas enfim, é uma questão que eu sinto muito, até não apenas profissionalmente, mas pessoalmente, porque sou, como dizia há pouco, uma espécie de vítima da desertificação do interior, e portanto peço desculpa por isso, mas vamos começar portanto aqui com as nossas apresentações. O modelo que nós tínhamos aqui determinado, de acordo com a organização, consiste numa primeira ronda pelos membros do nosso painel, no máximo de 5 minutos, e aí, portanto, eles terão a oportunidade de se dirigir ao tema de uma forma mais transversal, e, portanto, onde podem expressar muito livremente as suas ideias sobre aquilo que o tema nos suscita. Haverá depois um segundo momento no qual eu faço perguntas mais dirigidas, mais concretas, mais focadas, de acordo com aquilo que, enfim, na minha interpretação, pode ser muito interessante aquilo que eles disseram, e depois vamos conservar 10, no máximo 15 minutos para permitir que haja umas 2, no máximo 3 perguntas por parte da plateia. Enfim, eu começava precisamente, portanto, por pedir ao Sr. Presidente da Câmara do Fundão que nos fale sobre a sua experiência e sobre a sua visão deste tema, o que é viver numa cidade média e que reflexões lhe suscita o tema da interioridade. E já vi, portanto, que tem aí por trás de si, portanto, uma belíssima fotografia. Portanto, estamos a chegar à hora do almoço. Isso é uma maldade, Sr. Presidente. Ok, muito obrigado. Muito bom dia. Agradecer, obviamente, o convite. É verdade que estou aqui numa feira de inovação agrícola, mas ainda não conseguimos, nessa feira, conseguir ter cerejas fora de época, ou seja, estas são mesmo uma miragem, só a partir de maio, junho, é que elas serão seguramente disponíveis. Mas o tema eu diria que tem uma enorme atualidade, e não tem só uma atualidade, felizmente, hoje, a nível dos organizadores do evento, relativamente àquilo que, ao fim e ao cabo, é o papel das pequenas e muito pequenas, e já agora algumas cidades médias, que em Portugal, e também diria numa expressão um pouco maior na Europa, qual é o papel delas neste contexto hoje da metropolização do mundo, se quisermos. Nós hoje sabemos que tendencialmente cada vez há mais pessoas a concentrarem-se, vamos chamar, nas grandes áreas metropolitanas, o que também decorre ou declina dessa mesma questão, que é factual, que há cada vez mais pessoas a tentarem sair ou saírem dessas mesmas áreas metropolitanas. Parece aparentemente uma contradição, mas se calhar é um bom ponto de partida para aquilo que pode ser, ao fim e ao cabo, a leitura, se fizermos as tendências, a leitura, ao fim e ao cabo, um pouco mais holística do que está hoje em causa quando as pessoas fazem as suas opções de vida, porque é nas suas opções de vida que depois as questões mais densas, menos densas, mais atrativas, menos atrativas, obviamente depois se estabelecem, ou terão, obviamente, consequências em termos da demografia ou em termos daquilo que são os índices de desenvolvimento de qualquer região. Eu gostava de dizer, talvez seja otimista, mas também um autarca, quando deixar de ser otimista e deixar de ser o mais otimista na sala, o melhor é mudar de funções, porque se ele não acredita, ao fim e ao cabo, naquilo que é os seus territórios, aquilo que é a sua população, ou seja, os seus fatores críticos do ponto de vista de desenvolvimento, bom, então o melhor é, obviamente, não estar nesse tipo de funções. Mas eu diria, e se calhar até contrariando um bocadinho a linha, um pouco da introdução, até numa perspectiva quase de provocação, talvez, eu acho que nós estamos num momento histórico para aquilo que é a faixa interior do país, porque eu sou dos que considero que a percepção de valor relativamente ao interior do país, há 8 séculos, que não era positiva. Ou seja, de certa forma, o nosso país foi povoado, entre aspas, um pouco à força. Nós sabemos bem que as zonas interiores foram sempre difíceis. É uma questão que não é de hoje, é secular. Obviamente, num país mais cosmopolita e que, obviamente, os valores da coesão e da sustentabilidade já têm gerações, devia, obviamente, ter outro tipo já de resultados relativamente à diminuição dessas diferenças, mas a questão sendo secular, a questão da percepção de valor, ou seja, concentrando neste momento no presente e no futuro, e não tanto nos diagnósticos, que obviamente já estamos
todos um pouco aborrecidos de andar sempre a bater nas mesmas teclas, eu diria que a percepção de valor alterou na relação rural. Aquilo que é hoje as mobilidades. Bom, Presidente, nós estamos estamos a ouvi-lo com cortes. Vamos ver se já se restabeleceu a qualidade da ligação. Por favor, pode continuar. Nas questões das transições que referenciais, das mobilidades, momento, também é fácil. Não, Presidente, estamos a ouvi-lo com muitos cortes. Eu devolvia-lhe depois a palavra, dava-lhe, portanto, os 2 minutos que estão em falta na segunda roda de intervenção, e eu, entretanto, pedia, por favor, aos serviços técnicos se restabeleciam de novo consigo a conexão, porque não estamos a conseguir ouvir. Está de acordo? Portanto, o crédito de tempo passa para o segundo momento da sua intervenção. Muito bem, obrigado pela compreensão. Os mesmos 5 minutos, Paula, e, enfim, os mesmos ângulos de reflexão, evidentemente. Sim. Bom dia a todos e a todas e muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Uma reflexão que gostava de trazer convosco foi este exercício de ter levado a Capital Europeia da Cultura a uma cidade de média dimensão, num processo de competição de cidades dentro do país, que se iniciou em 2016, e onde várias cidades concorreram, e cidades de grande e de média dimensão, cidades com muito diferenciadas em termos, eu ia dizer arcabouço, financeiro, económico, cultural, político, muito diferenciadas também. E este exercício que me parece importante partilhar convosco, este exercício de levar uma cidade de média dimensão à Capital Europeia da Cultura e uma cidade que está no interior do país, no chamado interior, sendo que eu também tenho muitas questões sobre esta palavra. Este exercício foi possível porque parte de algo que me parece e que é muito, é quase eu diria um lugar de modelar para a cidade de Évora, que foi uma ideia de participação, de auscultação, e que nós temos em Évora estamos aqui perante, penso eu, muitos estudantes de arquitetura, parece-me, e conhecem de certeza o bairro da Malagueira, do arquiteto Cisa Vieira, planeado e pensado e concretizado a partir de um modelo pensado pelo arquiteto, a convite do Presidente da Câmara na altura, e que é um bairro cujo processo é um processo extremamente interessante, muito vanguardista para a altura, muito estudado ainda hoje a nível internacional, porque é um processo de participação, em que a comunidade participa na construção da sua habitação. E isto dizer-vos que basicamente é este o perfil de trabalho que no exercício de uma Capital Europeia da Cultura, neste caso que este modelo também nos permitiu, nós replicamos basicamente este exercício que o arquiteto fez e com a sua equipa, que foi basicamente fazer auscultação. Fizemos imensas entrevistas numa situação de pandemia, de Covid, e auscultamos, partindo do princípio que um lugar está sempre em movimento, que uma cidade está sempre em construção e que quem faz a cidade é quem nela habita. E por isso elevar uma cidade à Capital Europeia da Cultura, não ligamos muito, sou sincera, às ideias de uma oportunidade para celebrar culturalmente uma cidade, uma oportunidade de regeneração, uma oportunidade de trazer turismo, que essas são alguns dos itens que estão escritos na elevação de uma cidade à Capital Europeia da Cultura. Mas o que nos interessou foi mesmo a prática da auscultação e de observação. O que é que estas pessoas que cá habitam desejam, como é que olham para a sua cidade, para o seu lugar e como é que o perspectivam no futuro.
E de facto é este modelo e esta experiência da construção do bairro da Malagueira, do arquiteto Cisa Vieira, que talvez tenha sido um ponto extremamente importante para conseguirmos ter ganho o título. Dizer-vos também que eu vivi muitos anos, eu sou natural do Porto, nasci aqui no Porto, vivo entre Porto e Évora, Porto e Arraiolos, uma vila de Arraiolos. Dizer-vos que vivi muitos anos em Viseu, eu estive no projeto do Teatro Viriato, desde a sua gênese, e devo-vos dizer que sempre olhei para as cidades de média dimensão como oportunidades, cidades de oportunidade. E sempre foi a minha visão, sempre estive nestas cidades onde vivi, de média dimensão, como cidades de oportunidade. E era isto que eu também queria deixar aqui no debate, porque e gostava de focar uma questão que no painel anterior foi de alguma forma atravessada pelo arquiteto, peço desculpa, não me recordo do nome, mas era o arquiteto que estava aqui no painel, que tem a ver com a dimensão humana da arquitetura de cidade. A arquitetura de cidade, para mim, tem muito a ver com a qualidade humana, que se me permitem falar assim, e tem muito a ver com as élites que habitam a cidade e os poderes que estão na cidade. E é muito importante, parece-me, cada vez mais, e a própria candidatura, que agora é uma iniciativa da Évora Capital Europeia da Cultura, leva muito esta questão à discussão, que é a qualidade efetiva de quem toma as grandes decisões, seja a partir do governo central ou dos lugares mais centrais, seja a partir de uma cidade. Quem toma esses poderes, quem toma essas decisões. E a questão da participação, para mim, é altamente relevante. Muito obrigado. Sr. Presidente da Comissão de Coordenação, enfim, já explanou as suas ideias, as suas principais visões sobre estas questões da interioridade e das cidades médias, mas há aqui duas pistas que nos foram deixadas pelos outros dois membros do painel que me parecem ser muito interessantes. Gostava que comentasse esta questão que foi aqui colocada pelo Presidente da Câmara de Fundão sobre o facto de nós estarmos a viver um momento histórico em que, pela primeira vez, eventualmente em muitas décadas, ou desde sempre, eventualmente, há uma percepção de valor que deixou de ser negativa e passou a ser positiva sobre os territórios do interior. Está de acordo com essa mudança? Sim, mais uma vez, uma das palavras que enquadram o nosso mundo de hoje é complexidade, portanto, e de facto nós hoje temos todos os movimentos, temos vários movimentos, e nomeadamente esse também acontece. Como o Presidente Paulo Fernandes disse, o interior teve durante muito tempo uma economia de guerra, uma economia de fronteira, que durante muito tempo era uma economia de guerra, portanto era fundamentalmente a presença de exércitos naquelas regiões que alimentava aqueles territórios, depois passou a ter uma economia de contrabando e portanto, e hoje essa economia de fronteira desapareceu e, portanto, houve um declínio muito grande, associado também a ser territórios cuja atividade económica principal era a agricultura, e o que aconteceu na Europa, fundamentalmente nos anos 50, 60, no pós-guerra, foi o grande declínio, a perda de emprego na agricultura, não estou a dizer declínio da atividade agrícola, mas perdeu o emprego pela automatização. Isso cá em Portugal só aconteceu a partir dos anos 80, 90, portanto aconteceu 30, 40 anos mais tarde, e portanto tudo isso fez com que tivéssemos essa situação do interior. É evidente que a situação está a mudar, porque também neste mundo complexo de hoje vivemos entre dois grandes movimentos, um movimento de digitalização que nos tira do território, que nos leva para o espaço etéreo, e um movimento muito ligado às questões ambientais e à questão da transformação energético-ambiental, que incide no território, que dá força ao território e que põe na agenda os valores do território. E isso faz com que mesmo muitas pessoas tenham essas opções de vida e, portanto, o façam. É evidente que temos até pessoas que fazem isto quase num espírito de missão e, portanto, existirão esses casos, mas eles nunca serão muito massificados. Há até um cansaço com a grande cidade, há, portanto, a percepção também que se pode viver bem na média cidade.
Mas volto a dizer, ou temos emprego de qualidade nessa cidade, ou não resolvemos esta equação. Um dos grandes méritos do Presidente Paulo Fernandes, o exemplo do Fundão, sim, é que conseguiu ter uma equação, conseguiu ter uma narrativa que conseguiu resolver isto. E esse é o caminho. Quer dizer, mais uma vez, não há uma bala de prata que seja a solução para todas as cidades. E o Sr. Presidente, há pouco, ela na sua intervenção, falou num outro fator da atratividade que me parece ser muito importante, que é a qualidade dos serviços públicos. Enfim, nós sabemos que um dos principais esteios da retenção da população das cidades médias são, por exemplo, os serviços públicos e, em muitos dos casos, caso de Bragança, caso de Vila Real, as universidades em especial. Com as recentes reestruturações de serviços básicos, como sejam, em concreto, em especial na área do Serviço Nacional de Saúde, faz sentido que haja uma espécie de discriminação positiva, portanto, no investimento desses serviços públicos nas cidades médias do interior, sabendo nós que são fundamentais para a sua capacidade de atrair? São temas, cada um deles um tema em si mesmo. Porque, por exemplo, vamos para a questão de um funcionamento de um determinado serviço hospitalar, de uma determinada especialidade médica. Ter essa especialidade médica no interior, pode-se discutir essa questão em termos de custos, se justifica o custo dessa unidade ou não, face à população que tem, mas do lado médico temos sempre um outro argumento ainda muito mais difícil de discutir, que é, mas se nós para ter um serviço deste tipo, para ter um serviço ligado à cardiologia, ou isto tem um conjunto mínimo de não sei quantos cirurgiões, ou depois não há competência, porque nem primeiro nem as pessoas querem lá estar, nem temos massa crítica para isso. E, portanto, há questões aí muito complexas e que torna difícil dar uma resposta concisa para quem não é especialista como eu. Agora, que temos que ter uma diferenciação positiva, temos. Isso é evidente, seja ela conseguida pelo serviço, seja ela conseguida por uma solução fiável, e o fiável nem sempre tem acontecido, de transporte absolutamente rápido para garantir que a pessoa, estando à distância, pode estar perto do grande centro. E isso, de facto, nem sempre tem acontecido. Quanto à questão dos serviços públicos, e dos serviços públicos mais simples, da interface com o Estado, seja rápida, mas seja com uma coisa, com a segurança social, com a autoridade tributária, seja com o que for. Há duas dimensões aí, isso em todo o país, também no interior, cada vez mais a interface eletrónica, portanto, e ela faz-se de qualquer maneira a partir de um sítio ou de outro. É evidente que no interior temos uma muito maior percentagem de uma população idosa e quase iliterata do ponto de vista digital, e, portanto, temos ali um risco de exclusão enorme, e nós hoje temos coisas que são conhecidas e que são muito bem. E que são difíceis de explicar, mas deixo dar o exemplo. Há trabalhadores de juntas de freguesia que praticamente têm os códigos das contas dos seus fregueses, porque a pessoa não sabe trabalhar com a conta e vai à junta, e a pessoa da junta é que lhe debita a conta do banco. Quer dizer, há coisas, mas que funcionam, mas isto não pode ser assim. Mas vai demorar muito tempo até que se transforme. Paula, disse que nesses vossos processos de auscultação preocuparam-se em saber o que querem as pessoas, como olham a cidade e como a perspectivam no futuro. Muito bem, independentemente da metodologia, o que é que concluíram desse processo? O que é que quer uma pessoa de Évora? Como é que, com que olhos vê a cidade e como é que é a perspectiva no futuro? Primeiro, uma das questões que nós percebemos neste processo, eu fui viver para Évora para desenhar e pensar também com o resto da equipa todo o processo, e há uma questão que eu senti muito, e estávamos em Covid. É muito importante partilhar convosco que este processo foi feito em Covid. Eu cheguei a Évora e nunca tinha vivido em Évora, não conhecia ninguém. Cheguei a Évora, passado 10 dias o país fecha e muda a minha vida para Évora. E aquilo que eu fiz foi o exercício de auscultação e caminhar à noite, ao final do dia, para sentir, para observar e para perceber uma questão.
que para mim estava a ser muito evidente, primeiro, sendo eu do norte do país e achava que conhecia, porque toda a vida passei férias na costa alentejana, achava até que conhecia o Alentejo. Primeiro foi perceber um desconhecimento que há de nós portugueses em relação ao país e talvez por uma questão que é aqui apontada, que foi apontada pelo seu professor António Cunha, que é um país todo ele muito heterogéneo, muito diferenciado entre si, pequeno, mas muito diferenciado. E, de facto, é preciso estar nos lugares, eu sinto que é preciso estar nos lugares para se perceber o que é o lugar. E eu comecei a sentir que o Alentejo é uma espécie de proposta e de resposta para o futuro do mundo. Porque nós estávamos a tratar o desaparecimento, eventualmente, da humanidade, porque estávamos a falar sobre o desgaste dos recursos do planeta, porque estávamos a falar das questões de desperdício, porque estávamos a falar das questões da aceleração, da necessidade de desacelerar, e de repente eu começo a perceber que o Alentejo tem todas estas respostas trabalhadas. Então eu olho para o Alentejo como um lugar que eventualmente pode ter uma resposta para o futuro da humanidade a partir das suas práticas, a partir da sua forma de ser e de estar. O Alentejo eventualmente pode ser uma proposta. E as pessoas têm noção. E as pessoas começam a ter, têm essa consciência quando eu começo a conversar com elas, e é muito curioso perceber que aquilo que elas não querem, turismo de massa, de todo, e é uma coisa que as assusta imenso na Capital Europeia da Cultura, e por isso é que nós pensamos a capital pelo território do Alentejo, ou seja, não é uma programação na cidade de Évora, é uma programação toda ela espartilhada pelo Alentejo. Não querem muito que esta ideia de... Não querem ser igual aos grandes centros urbanos, de todo, mas querem muito uma questão que o professor António Cunha também já falou aqui, que me parece extremamente importante para o desenvolvimento do país, que tem a ver com as questões da mobilidade, de o indivíduo, o cidadão, ter acesso a uma facilidade de transportes públicos em termos de mobilidade. Isso, para mim, por exemplo, é um fator que eu não tenho dúvidas que iria atrair imensa gente para viver no Alentejo. Porque há outras respostas importantes, como a oferta de educação, as questões da saúde, que estão resolvidas. Muito bem. Eu não sei se já estamos em condições de estabelecer o contacto com o Sr. Presidente da Câmara. Estamos? Não. Não? Continuam sem me ouvir? Está nos ouvindo, Sr. Presidente? Sim. Ok. Agora? Nós também estamos a ouvir. Muito bem, vou-lhe a palavra para concluir o seu raciocínio do primeiro momento, e já agora, se tiver oportunidade, não sei se conseguiu ouvir aqui a Paula, que nos falou, portanto, do valor que existe, eventualmente com mais incidência, com mais intensidade no Alentejo, mas que também é uma característica de todo o interior, que é a noção de uma vida mais desacelerada. Gostava que comentasse isso como fator de atração e do processo que desenvolveu para atrair tanta gente qualificada para a sua cidade. Muito obrigado. Em determinado momento e a nossa cidade como eventualmente atrativa para mão de obra altamente qualificada. Não. O que fizemos foi uma conexão muito de proximidade entre os lugares de trabalho, os lugares onde se habita, um pouco agora, mas na perspectiva da cidade, uma cidade pequenina, essas questões são bastante mais amenas. E há um dado, indo exatamente à questão que coloca, que foi aqui referenciado, engenheiros informáticos numa cidade que tem 12 mil pessoas, são mais de 10% daquilo que é a nossa população, será um dos maiores rácios do mundo. E há uma questão muito interessante, que os primeiros 100 que vieram, em que nós tínhamos habitação orientada para uma mão de obra altamente qualificada, espaços públicos e equipamentos públicos requalificados para serem os lugares, vamos chamar, entre aspas, de escritório. Hoje uma grande rede também de coworks, na perspectiva também do trabalho remoto, isso é uma evolução daquilo que obviamente
tínhamos relativamente à primeira fase do nosso ecossistema, mas há uma medida que fizemos, uma medida muito interessante. Fomos ao e o trabalho. Da cidade. Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas nós não ouvimos uma grande parte da sua intervenção. Vamos fazer mais uma tentativa. Portanto, estava-nos a contar esse caso em concreto. Vamos fazer mais uma tentativa para ver se conseguimos ouvi-lo. Bom, está... Não conseguimos mesmo. Está com demasiados cortes. Sr. Presidente, de uma próxima vez, portanto, entre todas as razões, vir à Casa da Arquitetura um excelente espaço, tem uma magnífica coleção e está em Matosinhos, tem uma coisa melhor do que no interior, o peixe. Fica aqui, portanto, uma recomendação. Portanto, deixe estar aqui por aí um pouco mais. Pode ser que haja uma pergunta e pode ser que a conexão é melhor, mas é mesmo impossível, não o conseguimos entender com a frequência dos cortes. Portanto, eu passava então a palavra para a plateia. Nós vamos aceitar aqui 2, 3 perguntas e peço, por favor, que sejam o mais rápidas, mais contidas possível. Peço que se identifiquem e, de preferência, portanto, que dirijam as vossas perguntas aos membros do painel e eu aí incluiria, portanto, o Sr. Presidente da Câmara na esperança de que, enfim, eu só não quero acreditar que estas falhas de conexão tenham a ver precisamente com a qualidade da rede no interior. Seria, portanto, enfim, um daqueles exemplos terríveis dos problemas que nós estamos aqui a discutir. Então, quem é o primeiro candidato ou a primeira candidata? Temos aqui uma, já. Temos ali segunda. Pode começar e depois passamos para aqui. Olá. Conseguem-me ouvir? Eu chamo-me João, sou arquiteto. Tem que chegar o microfone mais perto de si para nós ouvirmos bem. Assim está bem. A minha questão é para o senhor da CCDR em relação aos PDMs e aos atrasos que eles trazem. É que eu noto muito que os PDMs cobrem áreas muito pequenas do território e eu pergunto se não seria melhor passar essa organização do território para organizações como as CCDRs, porque são organizações que cobrem maior território e pergunto isto porque, por exemplo, a Serra d'Arga, que é só um ecossistema, está dividida por 4 concelhos. Portanto, apesar de essas linhas que nós criamos não existirem na natureza, parece-me que ao estar a dividir um só ecossistema por 4 concelhos, não me parece uma boa gestão do território. Muito bem, muito obrigado pela sua pergunta. Aqui esta senhora. Pode levantar o braço, por favor, que é para identificar. Obrigada. Silvia Alves, consultora imobiliária, venho de Chaves. Curiosamente, a minha pergunta também era para o Sr. Dr. António Cunha e também vinha na linha do PDM da pergunta anterior, porque relativamente nós, quando estamos a pensar nas cidades de média dimensão e quando estamos a redefinir o território com base no PDM, é olhado simplesmente para as questões do território rural e do território construtível. E não é valorizado suficientemente o território como valor ambiental ou valor lúdico. E, efetivamente, o facto de ser uma decisão de um concelho e não uma decisão de um território é quase como os mesmos problemas que nós temos no turismo. O turismo não tem fronteiras, portanto, a questão da organização do território e das definições do PDM também não deveriam ter essas fronteiras tão restritas e tão condicionadas a interesses económicos. O grande problema, e já foi aqui várias vezes citado, é quando se tomam decisões, as pessoas que estão nos centros de decisão não são, se calhar, as certas. Às tantas não estamos a encontrar soluções porque não estamos a equacionar corretamente o problema.
Muito obrigado. Mais uma pergunta, para fazermos uma ronda de 3. Eu não consigo ver ninguém. Olá, bom dia. Para fazer a terceira, não é? Portanto, é só para completar. A minha questão é rápida e pode ser, na verdade, aberta ao painel e tem que ver um pouco com a estigmatização. Eu só peço que se identifique, por favor. Hugo Reis, arquiteto e investigador. E levanto esta questão com o intuito desta ideia da estigmatização associada ao interior. Começamos a falar de sociedade média, este tema está aberto também a esta ideia de escala, focamos depois muito no interior, interior, interior e começamos nós próprios aqui a fazer essa distinção e essa dicotomia que tanto deve ser contrariada. Parece-me, portanto, e porém, e talvez a Paula possa também ajudar a responder, o Presidente do Fundão, que também é um bom caso de uma boa estratégia numa destas cidades, às vezes a estigmatização começa também nestas cidades médias e as pessoas também elas se auto-excluem daquilo que pode ser atuar com outras fronteiras, talvez. Se às vezes as redes também elas não estão de alguma forma ainda muito estigmatizadas e se não há um trabalho social bastante mais profundo a ser feito além de qualquer estratégia construtiva, territorial, de redes, etc. Muito obrigado, Hugo. Sr. Presidente, quer responder às duas primeiras? São muito técnicas, mas, enfim, acho que encaixa muito dentro daquilo que é o métier do arquiteto. Eu começava por responder às duas primeiras questões, voltando à questão da diversidade, e é uma questão absolutamente estrutural e que não a vamos mudar, que é temos um instrumento de gestão territorial que gostemos mais ou menos, mas que é absolutamente central, chamado PDM, feito sobretudo como um documento inicialmente pensado, como um documento, portanto, de planeamento, e hoje é fundamentalmente, quer dizer, para trabalhar com PDMs é preciso ser mais jurista do que ser arquiteto ou engenheiro, portanto é fundamentalmente uma floresta de aspectos jurídico-administrativos, e, portanto, que é o elemento estrutural de planeamento de um município, e um município na região norte pode ser uma coisa com 300 mil habitantes de Vila Nova de Gaia ou com 3 mil habitantes em Penedono, ou pode ser uma coisa com 7 km quadrados em São João da Madeira ou com 800 km quadrados em Bragança. Portanto, estamos a falar do mesmo instrumento para coisas que são do ponto de vista social e do ponto de vista territorial totalmente diferentes. Eu posso ter várias ideias e várias propostas para a nossa organização territorial e do país e trazer as regiões para cima ou para baixo. E há uma coisa que nós sabemos que é culturalmente muito forte e muito estrutural, é a lógica municipal. Tentar mexer nos municípios. Eu não iria por aí. Posso ter um conjunto de razões para dizer que há municípios cuja dimensão não se justifica, mas mexer nos municípios eu acho que hoje não há espaço mínimo para isso. Contudo, acredito quer na dimensão intermunicipal, e ela começa a funcionar em dimensão intermunicipal no conceito das comunidades intermunicipais ou da área metropolitana, e depois uma supramunicipal vindo para o nível com comissão de coordenação, e certamente há muitas apostas que têm que ser feitas a esse nível. Por exemplo, não tem a ver com PDMs, mas aquilo que falámos há pouco, a coordenação de transportes é um exemplo de algo que não devia estar na esfera municipal, tem que estar no mínimo na esfera de cima ou até na esfera regional. É um dos exemplos onde isso devia acontecer. Também gostava de vos dizer a respeito dos PDMs, e isto é um exemplo daquilo que é a questão do tempo e a questão da gestão do tempo na política. Nós temos hoje um PDM que foi feito
que foi pensado pelos anos de 2011, 2010, por ali, que é uma lei de 2015 e que está hoje a enquadrar a revisão dos PDMs que estamos a ter. E, portanto, em última análise, hoje nós temos imensas dificuldades com os PDMs que estamos a aprovar, de desajuste à realidade, seja para questões de paradigmas da questão ambiental, seja para a questão de, até o contrário, de algum crescimento urbanístico em alguns sítios, mas temos uma questão absolutamente também basal, que é o mundo em 2011 ou 2010 não é o mundo em 2024 e, portanto, temos um desajuste num instrumento absolutamente essencial de gestão do território. Mas, voltando à sua questão, aquilo que se passa com grande parte dos espaços naturais, e nós estamos a fazer, eu acho que razoavelmente bem, no Alvão, no Parque Natural do Alvão. Temos uma experiência no Parque Peneda Gerês, certamente. Montezinho já só envolve praticamente 2 municípios, tem ali uma franja mas aquilo que se pode passar em espaços naturais como a Serra d'Arga, temos instrumentos para uma gestão conjunta e articulada disso, e até o conceito de cogestão de parques naturais pode ser uma resposta a essa questão, e nomeadamente a um espaço como a Serra d'Arga. Portanto, isso resolve-se tendo instrumentos para o efeito, e nós temos alguns instrumentos que podemos usar e ativar. Obrigado. Paula, sobre a questão desta mudança de percepção da questão do estigma que colocou. Eu acho que neste momento, eu sinto que há uma mudança na forma como se começa a ver estas cidades e, sobretudo, a qualidade de vida que se pode encontrar nestas cidades de média dimensão. Reparem que, quando Évora ganhou o título de Capital Europeia da Cultura, uma das coisas que me surpreendeu imenso foi a quantidade de telefonemas e de e-mails que nós recebemos de alentejanos que estão dispersos literalmente pelo mundo a dizer parabéns à equipa, parabéns a Évora. Agora sim eu vejo a oportunidade de regressar à minha cidade. E, por exemplo, descobri que em França há uma organização mesmo de pessoas naturais do Alentejo que estão em cargos só nos conselhos regionais ou nos municípios, ou seja, cargos de decisão política, e que querem, por exemplo, estar completamente ligados a esta Capital Europeia da Cultura, a Évora, porque para eles é uma espécie de regresso a casa. Isto para dizer que eu sinto muito que de facto, eu sinto que há uma mudança depois do Covid, na forma como as pessoas percepcionam o lugar onde querem viver. Isso para mim é muito nítido nas conversas que temos tido. E as cidades de média dimensão parece-me que são as cidades de resposta. Por isso, essa questão do estigma, que muitas vezes até está ligado ao rural-urbano, esta dicotomia do rural-urbano, não podemos esquecer que no Alentejo essa questão desse estigma não existe, porque o urbano está a começar a estar e a produzir no rural. Ou seja, sente-se mesmo que há uma vontade de querer. E outra grande questão que me parece que vai esbater muito essa questão do estigma é que é preciso, e sinto muito também nas entrevistas que fui fazendo e que continuamos a conversar com as pessoas, é preciso trabalhar muito as competências críticas e criativas do cidadão. E a partir do momento em que nós... E eu acho... Mas está a dizer isso porque acha que isso tem que ser feito em especial nas populações absolutamente, eu acho que isso tem que entrar nas políticas públicas, do lugar de cidade, de desenvolvimento de cidade. Essas competências, de trabalhar as competências críticas, criativas, têm que entrar. E aí, se me permitem, eu venho a minha experiência é na área artística e cultural, e aí eu não tenho dúvidas de que quando nas políticas públicas assumirem a importância da atividade cultural, que a arquitetura está muito ligada, toca muito estas questões, aí Portugal, e esta ideia de coesão de território, eu tenho a certeza que vai ser olhada e implementada de uma outra forma. Muito bem, eu não sei se ainda podemos dar a oportunidade de
ligar com o Sr. Presidente da Câmara para uma última tentativa? Aliás, o Fundão Não. é um Sim ou grande não? exemplo disso. Não. Pronto. Infelizmente não conseguimos, entretanto também o nosso tempo está a esgotar. Acho que ficaram aqui algumas ideias bem interessantes que merecem, portanto, evidentemente mais reflexão. Deixem-me só acabar com uma espécie de... Não é bem uma anedota, há uma crónica absolutamente extraordinária do... Já estou. Deixe-me só dizer esta coisa e já lhe passo, que é do Frei Vicente Salvador sobre o Brasil do século XVI, onde ele criticava, portanto, os nossos antepassados, os colonos portugueses que lá estavam, porque ele considerava que eram, como considerava os caranguejos que se limitam a arranhar a costa. E, enfim, isto parece um bocado o destino do nosso país nos últimos 50 anos. Não é? 75% da população está concentrada em menos de um terço do território, numa faixa de 30 km entre Viana do Castelo e Setúbal. Portanto, isto é, sem dúvida, ainda bem, portanto, que aquela ideia do Saramago não funciona, porque senão o país, a península ainda se desequilibrava e seríamos todos, portanto, inclinados para o mar. O Sr. Presidente quer fazer uma última observação. Tem 1 minuto e meio para fazer. Eu queria 30 segundos, porque foi algo que tinha ideia de dizer há pouco e não consegui, e porque estamos numa casa de arquitetura e porque estamos num ambiente de arquitetos. Normalmente, quando temos esta discussão sobre as questões do centralismo, sobre as questões do desenvolvimento, sobre os modelos que temos, sobre as nossas dificuldades, eu tenho sempre uma tentação e uma prática de nos compararmos com a Galiza e, portanto, tudo que nós temos, que nos comparamos com a Galiza, tudo que temos com a Galiza é pior aqui do que na Galiza, e há 50 anos não era assim, e hoje praticamente não há nenhum indicador em que o Norte seja melhor que a Galiza, é o contrário. Mas há um indicador onde nós somos melhores que a Galiza. É a nossa arquitetura, as nossas pequenas cidades, as nossas cidades médias, onde a qualidade da arquitetura no Norte, ela é muito melhor do que a Galiza. Não estou a dizer que é excelente, ela é muito melhor, e devo confessar-vos, quem me chamou a atenção disto foi o Presidente da Junta da Galiza. Muito obrigado. Uma bela forma de terminar esta sessão, numa casa aqui de arquitetura e dos arquitetos. António Cunha, Paula, muito obrigado a todos pela vossa atenção. Foi um prazer ter estado aqui convosco durante estes minutos.